abrir nossas Bíblias mais uma vez lá no Salmo 68. Nós lemos esse salmo. Eu não sei se todos perceberam a tensão que há naquelas palavras. Há um clima meio pesado, um clima de guerra, um clima de luta, dos inimigos que Deus destrói, dos opressores que o Senhor acaba com eles, e é algo que a gente precisa entender. Nós temos que compreender que o Salmo se refere ao povo de Israel e suas batalhas e suas conquistas e suas guerras. E guerra é sangrenta em qualquer lugar. Até esses dias, acho que foi uma das quartas-feiras, a gente conversando, saiu essa questão, morte, guerra. Como seria um crente numa situação dessa? E eu não sei se vocês têm alguém aqui que tenha parente que foi na guerra, mas não seria incomum ter. E lá nos países em guerra, nós sabemos que há muitos irmãos lutando, muitos crentes lutando. Então na guerra mesmo, como no Oriente Médio ou em algum outro país que esteja em guerra, os soldados são convocados para defender sua pátria, sua nação. Por isso que muitas vezes, quando lemos os Salmos, a gente estranha falar assim de morte, de sangue, mas nós temos que compreender o contexto em que eles viviam. Tá certo, irmãos? É um contexto difícil. Mas dentre tantas coisas que nós lemos, e nós na liturgia destacamos a vitória que Deus concede ao povo dele, nós lemos também o versículo 18. Eu queria convidar a igreja para mais uma vez nos colocarmos de pé em reverência à palavra de Deus e lermos Salmo 68, 18 a uma só voz. Salmo 68, versículo 18, vamos ler todos juntos. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, pelo culto, obrigado, Senhor, pelo louvor, pelo coral, obrigado, Senhor Deus, por este lugar, que é um lugar abençoado por ti. Como a nossa irmã falou, ó Deus, orando a ti, não viemos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Nós viemos aqui para te louvar, Senhor. Viemos aqui para cultuar o teu nome, para prestarmos graças a ti, glórias a ti. E nesse momento suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações mediante a tua palavra. Tua palavra foi lida, tua palavra está diante dos nossos olhos, e o Senhor nos presenteou com recursos técnicos ainda para aprimorarmos cada vez mais a transmissão, a pregação da palavra. E pedimos que tudo isso, ó Deus, seja instrumento teu. Seja, ó Deus, como algo em suas mãos que o Senhor vai usar, ó Deus, para falar aos nossos corações. Pedimos, querido Espírito Santo, fala na singeleza do teu falar, no silêncio do nosso ser, lá no nosso mais íntimo. Fala conosco nessa noite, porque nós necessitamos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, hoje é dia de Santa Ceia. E eu gosto muito de pensar na Santa Ceia. É lógico, nós lembramos o sacrifício de Jesus, e às vezes há momentos em que até choramos só de pensar no que ele passou por nós ali na cruz para nos salvar. Mas não é um dia de ficarmos tristes. Podemos ficar contritos, lógico, e devemos. Deus não desprezará os contritos de coração, diz a Bíblia. Mas é um momento de alegria. O nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor reina. O nosso Senhor venceu. Amém, amados? Ele é vencedor. E quando nós pensamos na vitória de Jesus, aqueles momentos gloriosos em que ele apareceu ressuscitado, esteve com os seus servos e depois subiu aos céus, existe algo que me chama muito a atenção e que eu fico imaginando como seria, e é a ascensão de Jesus. Qual
o significado da palavra ascensão? Segundo o dicionário, amados, ascensão é o ato de ascender, ou seja, direção ou movimento para cima, elevação, subida. E essa palavrinha é muito usada no meio profissional, quando se fala de alguém que venceu na vida, alguém que conseguiu subir na carreira profissional, alguém que foi promovido a algum cargo a mais lá na empresa onde trabalha, alguém que ganhou muito dinheiro e que conseguiu realizar muitos sonhos. Então, essa palavra é usada nesse contexto. Mas para nós, amados, essa palavra tem um significado muito especial, porque a ascensão nos fala da elevação de Jesus aos céus 40 dias depois de haver ressuscitado. É isso que significa o termo que acabamos de ler, subiste às alturas. Esse salmo, amados, é um salmo messiânico. E nós queremos destacar, já de início, que somente Jesus foi elevado aos céus, somente ele subiu aos céus. Ele não foi arrebatado num carro de fogo como foi Elias. Ele também não desapareceu e foi tomado por Deus como foi Enoque. Diferentemente de qualquer outro ser humano, Jesus subiu aos céus com o seu próprio poder. Nem Maria, nem os apóstolos, nem José, nem os profetas, ninguém mais subiu aos céus. Somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subiu aos céus. Ele fez isso porque ele é o próprio Deus encarnado. Que somos nós diante da grandiosidade de Deus, amados? O que somos nós diante do poder desse Deus? Mas, meus amados, como nós falamos, o Salmo 68 é um dos 16 salmos messiânicos que se encontram na Bíblia. Salmo 2, 18, 16, 22, 34, 35, 40, 41, 45, 68, 19, 89, 102, 109, 110 e 118. São salmos messiânicos. O que são os salmos messiânicos? São salmos que trazem uma mensagem referente ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra, a sua missão, a sua vitória. E nesse salmo nós lemos este versículo e temos que entender. É uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, séculos antes do nascimento de Jesus, já revelara aos seus servos o que o Messias faria, o que aconteceria no seu glorioso ministério após a sua ressurreição. E nós que somos o povo que está depois de Cristo, entendemos muito bem essas palavras. Subiste às alturas. Ou seja, o Senhor subiu aos céus, ele ascendeu aos céus e foi recebido na glória celestial. Os judeus não acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias. Então eles não creem que esse salmo, assim como os salmos messiânicos, se refiram a Jesus de Nazaré. Eles esperam até hoje o Messias deles. Mas para nós os que cremos, Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Meus irmãos, após então a realização do seu ministério, o Senhor Jesus subiu aos céus. Lá foi recebido com poder e grande glória pelo Pai. Foi glorificado e é glorificado eternamente pelos anjos, pelos querubins, serafins e também por todo o povo de Deus que se encontra ali nos céus. Coisa gloriosa é imaginarmos o Senhor Jesus sendo exaltado e glorificado lá nos céus. Eu estou ansioso para ver isso. Você está ansioso, ansiosa para ver isso? Amém? Eu desejo muito, de todo o meu coração, contemplar a glória do Senhor. E eu creio, amados, que todos nós um dia contemplaremos a glória do Senhor. Estaremos lá nos céus com Ele, porque Ele prometeu nos buscar e nós aguardamos a sua vinda. Mas, meus irmãos, esse versículo é de uma riqueza tremenda, maravilhosa, onde Deus nos revela alguns mistérios. Que mistérios? Por que a palavra mistério? Eu gosto de usar o termo mistério, porque é assim que eu compreendo os segredos que Deus quis nos revelar. E são segredos que Deus nos revelou de uma forma não total em algumas partes. Nós não sabemos tudo a respeito do céu, por exemplo. Mas em algumas outras áreas, Deus nos revela de uma forma muito clara alguns dos seus mistérios. E, meus amados, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre alguns mistérios que Deus nos revela
através deste salmo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus subiu aos céus, e ao subir aos céus, vamos ver de novo, levou cativo o cativeiro. Diga comigo, cativo o cativeiro. Ou vamos inverter, vamos falar assim, cativeiro cativo. Interessante, né? Um cativeiro cativo. Quando ele chegou lá nos céus, amados, diz a Bíblia, levou consigo cativo o cativeiro. O que significa isso? Levaste cativo o cativeiro. Que coisa gloriosa. Vejam, não disse que são mistérios de Deus? Que são coisas tremendas que Deus está nos revelando? Meus amados, a palavra de Deus nos diz que nós agora não somos mais escravos do pecado, cativos do pecado. Nós agora somos povo de Deus. Quando a palavra de Deus fala que ele levou cativo o cativeiro, significa que ele subjugou aquilo que subjugava os filhos de Deus. O cativeiro que a Bíblia fala aqui, amados, é o pecado. É o domínio do pecado, o domínio da morte, o domínio de Satanás, o domínio das trevas. E o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos arrancou das garras do diabo. O Senhor nos tirou da morte. O Senhor nos trouxe para a sua luz. O Senhor nos colocou no lugar seguro. O Senhor nos colocou no seu esconderijo. O Senhor se tornou o nosso sumo pastor. E nós, ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus cuida de nós e nós, o seu povo, o acompanhamos. Ele nos leva aos mananciais de águas vivas. Ele sacia a nossa fome. Ele sacia a nossa sede. Mas, meus amados, antes não era assim. Antes de Jesus nos salvar, antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de Jesus tocar nosso coração, nós éramos cativos. Cativos do pecado. Cativos da morte. Escravos da morte, escravos das trevas, escravos de Satanás. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, em 1 de Pedro, capítulo 2, de 9 a 10, que nós somos uma raça eleita. Nós somos um sacerdócio real. Somos a nação santa de Deus. O povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele. Quem é esse? Aquele que a Bíblia fala é Jesus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, amados, como era o nosso cativeiro. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Levaste cativo o cativeiro, significa que o Senhor Jesus subjugou, destruiu tudo aquilo que podia te prender, meu amado. Tudo aquilo que podia te manter prisioneiro. Tudo aquilo que podia destruir a sua vida. Por isso os filhos de Deus não vivem mais debaixo do cativeiro do pecado. Os filhos de Deus, amados, muitas vezes, hoje em dia, eu noto muita gente confusa. Muita gente vivendo numa situação de pecado, em rebeldia perante o Senhor, usando o seguinte argumento: eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito, todo mundo é pecador, todo mundo é imperfeito, então não tem nada a ver eu ser assim. Que confusão é essa? Fala para o irmão do seu lado. Ei, que confusão é essa, irmão? Por favor, né? Não fique confuso com a palavra de Deus. Lembre que o diabo tentou enganar Jesus com a palavra de Deus. Só somos pecadores, é verdade, mas não somos mais escravos do pecado. Essa é a diferença. Não somos mais escravos do pecado. E quando a palavra de Deus nos afirma aqui, em vários outros textos, que Jesus Cristo nos libertou, amados, significa que ele tem todo o poder sobre o mal, todo o poder sobre as trevas, todo o poder sobre o pecado, todo o poder sobre o mundo de pecado. O mundo influencia você? Você se sente influenciado pelas coisas do mundo? Pois é, nós temos que lutar contra essas influências, contra os costumes do mundo. Lembre o texto que lemos hoje lá em Romanos, que o apóstolo Paulo exortou a igreja de Roma, onde Deus nos exorta também, a lutarmos contra essas coisas. Mas, meus amados, é diferente sermos tentados pelo mal
e vivermos debaixo da escravidão do mal. É totalmente diferente. Então Jesus levou cativo o cativeiro, esse termo significa que não há mais cativeiro na vida do povo de Deus. O povo de Deus é um povo livre. Todo aquele que se aproxima de Cristo é liberto pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que emana da cruz de Cristo, pelo poder do sacrifício de Jesus, nós somos livres. Amém, irmãos? Lembre, conceito de liberdade segundo o mundo é fazer o que quer. Conceito de liberdade segundo a Bíblia é fazer o que quer no sentido de obedecer a Deus. Eu não quero desonrar o meu Deus. Só que quem está lá fora e pensa que faz o que quer está terrivelmente enganado. Então fazem o que querem. Eles fazem o que o pecado quer que eles façam. Porque alguém só pode viver fora do pecado quando se torna servo de Deus. Ninguém é liberto do pecado sem a palavra de Deus. Ninguém é liberto das trevas sem passar pela transformação que Jesus opera. E é isso que a Bíblia nos fala em alguns textos, por exemplo, conhecidíssimo João 8,32, não é? Vamos falar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda um outro texto maravilhoso em Colossenses 2,14. A Bíblia fala que agora, amados, nós que estávamos mortos por causa de nossas transgressões, recebemos vida juntamente com Ele. E como que Ele fez isso? Perdoando os nossos delitos. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que era prejudicial, removendo inteiramente a nossa culpa, esse escrito de dívidas, e encravando na cruz. E olha o que a Bíblia fala agora do diabo. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então você não pode temer o diabo. Você tem que temer a Deus. Amém, irmãos? Temos que temer a Deus, não o diabo. O diabo é um nada. O diabo é um lixo, o diabo é um derrotado, o diabo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus pisou a cabeça de Satanás. Então você não pode se curvar a coisas que o diabo tenta colocar na sua vida, porque você não está mais cativo. Uma palavra também nos diz, amados, em Efésios 4, 22 a 24, que há uma transformação contínua, progressiva. Veja, no sentido de que quanto ao trato passado, Deus está dizendo que nós temos que nos despojar do velho homem. Isso é algo progressivo, contínuo. É algo metódico na nossa vida, meu amado. Não é algo assim, da noite para o dia, não. Leva tempo. É uma vida inteira de dedicação. Mas quem é liberto daquele cativeiro das trevas, agora entra nesse processo de se despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se renovar no espírito do nosso entendimento, nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Meus amados, isso é viver debaixo da bênção de Cristo, fora do cativeiro que Cristo já destruiu. Jesus realizou a obra perfeitamente aqui na terra. Nós vimos até naquela canção, cremos que ele veio, morreu na cruz, desceu até o inferno. Depois ele voltou de lá, em Apocalipse ele diz para o servo dele João, esse que tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele sempre teve domínio sobre todo o mal, sobre Satanás, sobre as trevas. Mas agora ele sobe aos céus levando o cativo o cativeiro, amados. O que isso significa? Que ao chegar nos céus e ser glorificado, todo o ministério de Jesus recebeu uma autenticação de glória da parte de Deus. E João, quando vê Jesus agora, vê Jesus totalmente glorificado. Perceba que é diferente a visão que os discípulos têm de Jesus na ressurreição e depois de glorificado. Pense comigo. Se Jesus não tivesse subido aos céus, o sacrifício dele teria algum valor? Se Jesus não tivesse subido aos céus, amados, uma coisa estaria provada: que ele não era o Filho de Deus. O sacrifício dele não teria nenhum valor.
E você que lê bem a Bíblia sabe, quando Jesus ressuscitou, os judeus e os romanos fizeram um conluio para mentir. Então alguns disseram, vieram seus discípulos, roubaram seu corpo à noite. Não, ele não morreu. Não é que ele morreu e ressuscitou, ele nem morreu. Ele estava desmaiado. É o que alguns dizem também. Crer na ressurreição de Jesus é uma dádiva. Se você crê que Jesus ressuscitou e está vivo, viva para Ele, converse com Ele, fale com Ele, porque tem muita gente que não consegue acreditar na ressurreição de Jesus. E Ele só subiu aos céus, amados, porque Ele ressuscitou. E Ele subiu aos céus porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, que subiu aos céus após ter morrido e ressuscitado, então o sacrifício que Ele fez lá na cruz é perfeito, é sagrado e é eficaz na vida do povo de Deus. Amém, amados? Percebe o significado da ascensão de Jesus? A grandiosidade dele subir aos céus à vista dos seus discípulos? E por isso que agora a Bíblia fala que ao subir aos céus ele levou consigo o cativo cativeiro. Ou seja, ele tem todo o poder para libertar, salvar e transformar para todos sempre. Amém. Mas, meus amados, prosseguindo, a palavra de Deus também nos diz que ele recebeu um reino de libertos. Um reino de libertos. Ao chegar nos céus, ser recebido cheio de glória pelo Pai, glorificado, exaltado eternamente pelos anjos, querubins, serafins e todo o povo de Deus que está lá na glória já. A palavra de Deus ainda diz no Salmo 68, 18, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Não sei se é um texto messiânico, meu irmão. Se essa é uma palavra que se refere à obra que Jesus fez. Estes homens que a Bíblia está falando que ele recebeu por dádivas, é todo o povo de Deus. Somos nós, você e eu. Você sabia que você é uma dádiva de Deus para Jesus? Você sabia que você é um presente de Deus, uma dádiva de Deus? Deus fez a obra através de Jesus. E agora o povo de Deus é um reino. Nós lemos lá em 1 de Pedro, o reino de sacerdotes. Qual que é o feminino de sacerdote mesmo? Alguém sabe? Sacerdotisa. Então você vai falar pelo menos para uma pessoa ao seu lado, oi sacerdote ou oi sacerdotisa. Sabia que você é um sacerdote de Deus? Sabia que você é uma sacerdotisa de Deus? Tem gente que ainda não sabe o que significa isso, né? Meu querido, o sacerdote era a única pessoa que tinha o direito de entrar no Santo dos Santos e falar com Deus, e interceder pelo povo diante de Deus. E agora nós temos esse livre acesso ao trono da graça através do sacrifício de Jesus. Por isso somos um reino de sacerdotes. Somos o povo de Deus. Somos o reino de Deus. Somos a família de Deus. Somos a família da fé. E esses homens, que a Bíblia diz, são homens e mulheres, fala só do masculino, mas de uma forma genérica, é o povo de Deus. Que Deus agora entrega a Jesus como reino. Ou seja, irmãos, nós somos um presente de Deus para esse Senhor maravilhoso que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a própria morte. E nós somos aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue, os servos dele que o servem de todo o coração, os filhos de Deus em todo o mundo, em todas as eras, em todos os lugares. Esses são aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue, diz a palavra de Deus. Esses são aqueles que Ele justificou, diz a palavra de Deus. Aqueles que Ele redimiu, aqueles que receberam a fé, aqueles que foram lavados e purificados de toda iniquidade, aqueles que não vivem mais para si mesmos, mas nasceram de novo e vivem para Deus, aqueles, amados, que o servem de todo o seu coração, aqueles que amam mais a Ele do que a si próprios, aqueles que não amam mais o mundo, mas amam a Ele. Meus amados,
Nós somos esse povo. Mas a Bíblia fala até rebeldes. Você percebeu lá no texto? Recebeste homens por dádivas até mesmo rebeldes. O que será que isso significa, até rebeldes? E eu fiquei pensando, veja alguns rebeldes da Bíblia. Povo de Israel. Povo escolhido. Rebeldes. Jacó. Esse era rebelde, hein? Usurpador, ladrão. E Deus transformou e fez dele Israel. Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cada situação de rebeldia que Davi passou, em misericórdia. E Jonas, que teimou em desobedecer a Deus, rebelde. E tantos outros. No Novo Testamento, veja, irmãos, ladrão na cruz, por exemplo. Rebelde. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé, olha, eu só creio se eu pôr a mão nele. Só creio se eu tocar nas suas feridas. Filipe, até hoje você não me conhece. Paulo, perseguidor da igreja. Meus amados, rebeldes transformados. A Bíblia está cheia de rebeldes que foram modificados. E se nós olharmos para nós mesmos, amados, com toda a humildade do nosso coração, nós também vamos identificar momentos de rebeldia, momentos de fraqueza, momentos de desânimo, momentos de discórdia com a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que até aqueles rebeldes, amados, se tornaram então dádivas, presentes. Dádiva, amado, significa presente. Presente de Deus para ele. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, amados, quando Deus toca no coração de uma pessoa, não importa quem seja essa pessoa ou como seja essa pessoa, pode até ser rebelde, mas vai ser transformado em nome de Jesus. Vai ser modificado em nome de Jesus. Vai ser curado das suas feridas da alma em nome de Jesus. Vai ter o seu caráter transformado, regenerado, uma vida nova em nome do Senhor Jesus. Meus amados, a Bíblia nos fala, lá em Lucas 15, versículo 7, acerca do pecador que se arrepende. Rebelde, transformado. Rebelde, modificado. Agora é um ex-rebelde. Veja, irmãos, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a sua condição espiritual, para que você não fique em rebeldia contra Deus. Porque aqueles que permanecerem em rebeldia contra Deus e que não se arrependerem, estarão dando a maior prova de que eles não são filhos de Deus. E entramos então num patamar de mistério de novo. Porque muita gente chega nessa questão e, como se diz, trava as 4 rodas, né? Trava as 4 rodas, perde o controle, não sei mais, não estou entendendo mais nada. Ora, se o sujeito é eleito de Deus, se o sujeito é escolhido por Deus, como então que, se ele permanecer rebelde, ele não era um filho de Deus? Se é Deus que vai fazer a obra, então ele vai se arrepender naturalmente? Você está certo, você tem razão. A pergunta é, quem? Quem são esses? Nós temos condições de saber se nós somos povo de Deus mesmo? Sim. Sim, você tem condições de saber se você é povo de Deus mesmo. Se você não tem certeza, você devia ter certeza, porque se você está em dúvida, significa que você não tem certeza. E se você não tem certeza, você pode estar indo para o inferno. Mas quando nós recebemos a salvação que Jesus nos dá gratuitamente, nós passamos a ter certeza absoluta. Eu sou filho de Deus. O Senhor Jesus habita no meu coração. Eu vou morar no céu com Jesus. Eu faço parte desse povo que Deus entregou a Ele como dádiva, um povo regenerado, um povo justificado, um povo lavado pelo sangue de Jesus. E aí vem uma outra pergunta hoje de manhã. E o irmão que está do nosso lado, nós temos condições de saber se ele é um filho de Deus? E aí as opiniões se dividem. Às vezes a gente pode se decepcionar amanhã.
Puxa vida, eu achava que era e não era. Estava na igreja, agora não está mais. Como é que é? Como é que não é? Então, meus amados, nessa parte, como eu disse, é um mistério, pertence a Deus. Cada um cuide bem da sua salvação. Fala para o irmão do seu lado, olha, cuida bem da sua salvação, irmão. Guarda isso, irmão, lá no cofre de segurança do seu coração. Não deixa nada, nem ninguém tocar na sua salvação. Pastor, mas isso é possível? Olhe quantos corriam bem e hoje estão longe de Deus. E aí, amados, só Deus sabe quem são realmente os filhos dele, que um dia voltarão, e aqueles que não voltarão. Por isso, amados, que nós temos que separar as coisas. Trabalhei numa empresa, tinha um chefe, ele era meio ranheta. E um dia ele foi lá nos Estados Unidos, voltou com uma plaquinha, pendurou na porta da sala dele, The Boss. O chefe. O chefe. Dali para dentro é o meu reino, né? Eu que decido tudo aqui. Ninguém tinha coragem de entrar lá dentro e falar assim, olha, o que o senhor fez está errado. Ele era o chefe. É o chefe, então deixa o chefe cuidar das coisas dele. O meu trabalho cuido eu, deixa o chefe cuidar dele, não é? Uma boa comparação. Sabe por quê, irmãos? Deus é muito mais do que o nosso chefe. Vamos dizer, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Salvador. Ora, se nós respeitamos homens, chefes, nas suas decisões, quem somos nós para questionar o Senhor? Mas nós temos que fazer a nossa parte, amados. Nós temos que cuidar muito bem daquilo que recebemos de Deus, que é a fé, que é a salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não recebeu, o que você está fazendo ainda? Que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Brincando com fogo? Arriscando tudo? Um negócio de alto risco que você está vivendo? Que você pode ir para o céu, mas pode ir para o inferno também? Cuidado! Não brinque com esse Deus. Receba logo a salvação de Jesus no seu coração. Fala aí mesmo, não precisa nem fechar o olho enquanto eu estou falando, né? Você pode já ir falando com Deus, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Meu coração é Teu, Senhor. Eu sou pecador, mas eu quero ir para o céu. Me transforma, me liberta, me salva, Senhor. Eu quero sair daqui regenerado, Senhor. Eu quero ser nova criatura, Senhor. Fala com Deus, meu amado. Você não está aqui à toa. Foi Deus que trouxe você. E como dói no coração ver filhos de Deus fora da casa de Deus. E o diabo tem todo um roteiro, todo um planejamento para a sua vida. Se nós deixarmos, ele vai tirar a gente daquele projeto que Deus nos colocou e vai tentar nos colocar num projetinho de vida que ele tem para nós. Quantos que corriam bem e hoje de ti longe estão. Então, meus irmãos, guarde muito bem isso contigo. Se você faz parte do povo de Deus, você é um presente de Deus para Cristo. Continue sendo assim, persevere na fé, porque, meus amados, a palavra ainda nos diz, nesse mesmo salmo, que o Senhor veio habitar entre nós e em nós. Veja que coisa tremenda. Isso é Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Mas lá no Salmo 68, 18, já estava profetizado isso. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Amém, amados? Como que era a presença de Deus com o povo dele no Velho Testamento? No Velho Testamento, Deus se manifestava, amados, através de maravilhas e sinais tremendos que ele revelava ao seu povo. Era o fogo no Monte Sinai, a nuvem sobre o monte fumegante, aquela coluna de fogo guiando o povo de Deus à noite em meio ao deserto, de dia uma nuvem cobrindo o sol deles e guiando o seu caminho também no deserto. Era Deus derramando o maná, era Deus abrindo o mar, abrindo o Rio Jordão, fazendo sinais portentosos, maravilhosos, grandiosos. Era Deus dentro do tabernáculo, era Deus ali dentro do Santo dos Santos, era Deus aparecendo através de uma nuvem, através de luz e através de uma voz estrondosa que todos ouviam. Mas Deus não habitava no coração do seu povo como habita hoje nos nossos corações. Isso veio a acontecer depois
da volta de Jesus aos céus, quando ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, amados, e ali o Espírito Santo veio habitar não só entre nós, entre o povo de Deus, mas ele veio habitar dentro de nós. Glória a Deus, irmãos. Hein? Você é crente? Então você é a habitação do Espírito Santo. Para que o Senhor habite no nosso meio. Então, meus amados, como assim nosso meio? Atos 2, 42 a 47, todo mundo deve lembrar. Eles viviam em comunhão, tinham tudo em comum, chegavam até a repartir seus bens para ajudar uns aos outros. Era uma coisa tremenda. A comunhão da igreja, amados, é uma das maiores provas de que Deus habita no meio do povo dele. Quando a palavra diz lá no Salmo 68, 18, para que o Senhor Deus habite no meio deles, ou seja, habite no meio desse povo, é no meio de nós. E Deus habita aqui entre nós. Amém, amados? Onde o povo de Deus se encontra, o Senhor Deus habita entre nós. Por isso que nós temos que cuidar muito bem da comunhão. Por isso que nós temos que vigiar para que a comunhão não se quebre, não se desfaça, não fique machucada. Para que a nossa comunhão seja pura, seja perfeita. Para que a comunhão do povo de Deus seja agradável a Deus. E nós lemos, amados, a palavra de Deus hoje mesmo, quando a Bíblia nos exorta para não vivermos em contendas. Mas olha esse texto de Tiago. A palavra de Deus, amados, através da epístola de Tiago, nos exorta também a observarmos se nós estamos andando na comunhão de Deus. Olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso então em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Agora preste atenção, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? É divisionismo, falta de comunhão. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é terrena, animal. E, está escrito aí? Se alguém quiser conferir se está correto, é Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. Amados, veja, coisa terrena, animal, demoníaca. Epístola de Tiago à igreja de Deus. Isso não é comunhão que o Senhor projetou, arquitetou para nós. Veja, tem mais. Onde a inveja e sentimento faccioso aí é confusão, toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, e em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amados, isso é obra de Deus. Isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus. Temos que preservar isso, temos que lutar por isso, porque Deus veio habitar entre nós através da obra que Jesus realizou. A eficácia da obra que Jesus realizou, amados, se cumpre através da presença de Deus em nós. É Deus quem converte, é Deus quem consola, é Deus quem anima, é Deus quem exorta, é Deus quem toca o coração. E se nós, amados, somos realmente reformados, nós cremos na Trindade. Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Não é uma hierarquia. Não é hierarquia, amados. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Isso é doutrina reformada e a Trindade. Então o Espírito Santo é Deus, então Deus habita em você. Amém, amados? No meio de nós, além de ser a comunhão do povo de Deus, é dentro dos nossos corações. Em Efésios 1,13, a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito da promessa. Ou seja, o Senhor selou você com o Espírito Santo. A obra que Jesus realizou lá na cruz e que nós rememoramos na Santa Ceia, amados, é tremenda, porque o Espírito Santo vem habitar em nós e ele não sai mais de dentro de nós. Engana-se quem pensa que o Espírito Santo vai embora, que o Espírito Santo se retira. Davi até temeu isso. Mas, amados, a palavra de Deus não fala isso para nós, o povo de Deus. Somos selados. Significa que o Espírito Santo está habitando dentro de nós e nos lacrou de tal maneira que o inimigo não tem poder para tocar dentro de nós. O inimigo não tem poder para mudar a nossa cabeça e o nosso coração se nós permanecermos no Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que resistir ao mal, apegando-nos ao bem, apegando-nos a Cristo, nós venceremos todo o mal.
Meus amados, concluindo, eu queria fazer algumas aplicações práticas. Olha, cativeiro cativo. Jesus nos libertou do império das trevas, amém, irmãos? Mas existem tantas prisões existenciais. Será que a gente está vivendo uma farsa? Porque se você não é livre em Jesus, meu irmão, você tem que reavaliar sua condição. Algumas prisões existenciais, veja, angústia, medo, insegurança, infelicidade, falta de paz, falta de alegria, tristeza, desânimo, culpa, mágoa, e por aí vai. Será que você está vivendo assim, meu irmão? Pois saiba que Jesus já destruiu todo tipo de cativeiro. Agora é necessário que nós tomemos uma posição de fé perante Ele. É necessário que nós busquemos nos apropriar dessa dádiva celestial, que é a libertação desse cativeiro maligno e que muitos crentes vivem ainda. Mas não se desanime. A palavra diz lá em Efésios, lembra? Nos dá a entender que é um processo progressivo da obra de Deus em nós. Mas, meus amados, a Bíblia também fala que nós somos um reino de libertos. E se nós somos dádiva, somos presente de Deus. Que tipo de presente nós somos? Que tipo de presente você é? Nós damos alegria ou tristeza ao Senhor? Nós somos aquele presente que Ele tem prazer e alegria, que Ele se sente honrado em nós? Ou será que nós, de algum modo, envergonhamos Ele? Nós somos um cordeiro lavado e limpo? Ou, com perdão da palavra, será que somos um bode fedorento? Mas nós somos cordeiros de Deus, lavados, purificados. Seja um presente especial de Deus. O Senhor se alegra em você ou se envergonha de você? Lembre, todo aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Quantos crentes agentes secretos tem por aí, né? Eles têm vergonha de dizer que são crentes. Têm vergonha de assumir uma postura cristã. Meu querido, sai dessa. Vem para Jesus. Abrace a fé em Jesus. Deixe de lado essa vergonha boba. Deixe de lado essa carnalidade. Não envergonhe o Senhor. Não entristeça o Senhor. Que tipo de presente nós somos então? Somos alegres ou murmuradores? Somos fiéis ou infiéis? Vamos ser um bom presente de Deus, amém, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, seja um bom presente de Deus. E você sabe onde nós manifestamos isso, amados? É aqui, na igreja, é na família, é onde nós vamos. Porque a Bíblia diz que o que fizermos um para o outro, nós faremos para Deus. Até um copo d'água, disse Jesus. Até um simples copo d'água que nós dermos para aliviar a sede de alguém, nós estaremos fazendo para ele. Mas, meus amados, a Bíblia também fala que Deus veio habitar em nós. E em Efésios 4,30 tem aquela exortação, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Davi, lá no Salmo 51:11, ficou com medo. Ele disse: Senhor, não me retire teu Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo não vai sair de dentro do povo dele, daquele que realmente é filho dele. Mas, amados, a exortação de Efésios persevera: não entristeçais o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo triste. E lá em Isaías ainda o Senhor nos exorta a buscar o Senhor enquanto está perto. Sabe que vai chegar um dia, irmão, que as pessoas vão tentar buscar Deus, buscar o Espírito Santo e não vão encontrar. Isso é muito grave. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Você ora para Deus encher o seu coração com o Espírito Santo? Você já fez essa oração? Senhor, me enche com o Espírito Santo. Você já falou isso para Deus alguma vez na vida? A Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que Ele veio habitar no meio de nós, eu fiquei pensando, qual que é o meio de nós? O que é o meio de nós? Coração, muito bem. A irmã respondeu em cima, né? É o coração. Mas você sabe que o coração, amados, é uma palavra que no Velho Testamento se refere muito mais a emoções. No Novo Testamento se refere muito mais a pensamentos, a ideias. Então vamos pensar emoções e decisões. Pensamentos, ideias e sentimentos. Deus habita nesse lugar no seu coração? Se Ele habita,
Então as suas decisões, seus pensamentos, suas ideias são para Deus. A gente vê hoje algo distante em alguns setores das igrejas. Tem situações que são absurdas. Porque se o nosso coração é totalmente de Deus, se Ele habita no meio de nós, aqui dentro, na sede das emoções e dos pensamentos, da inteligência, da sabedoria, das decisões, então nós temos que viver para Ele. Isso vai mudar tudo na nossa vida. A palavra de Deus diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos fortaleça, que Deus toque em nós. Vamos fechar os olhos e falar com Deus? Em alguma coisa, com certeza o Espírito Santo falou com você, a palavra de Deus, de algum modo, em alguma parte de tudo que foi dito hoje, certamente Deus trouxe um recado para a tua vida. E eu queria desafiá-lo a nessa hora falar com Deus e colocar a tua vida diante do altar de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos falar com Deus no silêncio da alma, no silêncio do coração. É particular, só você e Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus foi recebido na glória dos céus. Nós vimos hoje, em Tua santa palavra, que Ele levou o cativo o cativeiro, recebeu homens por dádivas e veio habitar entre nós. Obrigado, Senhor. Que, ó Pai, a Tua palavra seja transformadora, reveladora, e saímos daqui diferente do modo como entramos, ó Pai. Que não haja nenhum sequer que se perca nessa noite, Pai. Faz a obra, Pai, em cada coração, transformando, direcionando-nos para mais perto de Ti, libertando dos pecados. Quebra todo o cativeiro, ó Pai. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou cativo o cativeiro. Por isso nós não aceitamos nenhum tipo de cativeiro, porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor nos comprou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos libertou, ó Pai. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor transforme vidas e corações nesse lugar. E aquele que talvez se sinta prisioneiro de algum pecado, de alguma mania, de algum vício, de algo do mundo, da carne ou do próprio diabo, de pensamentos, ideias, ideologias contrárias a Ti e a Tua palavra, que nessa noite, Pai, essa pessoa entregue-se a Ti. Busque em Ti, ó Deus, a sua libertação. Ó Pai, nós queremos ser bons presentes. Não queremos ser pessoas que trazem tristeza, vergonha para o Mestre. Não queremos ser pessoas, ó Deus, que envergonham o nome do Mestre. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo na face da terra, da Igreja Evangélica Brasileira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos um povo que entristece o Senhor. Não permita que sejamos um povo que envergonha o nome do Senhor. Jamais, Senhor. Mas que sejamos um povo que honra o nome do Senhor. Um povo que alegra o seu Senhor. Um povo que tem orgulho de dizer, eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana da Vila Gerte. E tenhamos esse orgulho santo, ó Pai, de dizer para as pessoas da obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Porque nós queremos ser essas dádivas, esses presentes maravilhosos que o Senhor deu ao Senhor Jesus. E ainda, Senhor, ajuda-nos a honrar a Tua presença no meio da igreja. Porque a Tua presença, ó Pai, é santa. Tua presença é maravilhosa. O que seria de nós, ó Pai, sem o Espírito Santo? O que seria de nós, ó Pai, sem a Tua unção bendita? Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu óleo, ó Deus, o óleo de cura, de libertação, de transformação, de regeneração.
Cura as feridas da alma, Senhor. Cura as feridas do caráter. Cura as famílias. Enche-nos do Espírito Santo, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Derrama sobre nós a Tua unção maravilhosa. Habita poderosamente entre nós, ó Deus, e dentro de nós, ó Pai. Eu queria pedir para você ficar com seus olhos fechados ainda, mais um pouquinho, e falar com Deus agora. Existe alguma parte da tua vida que você ainda não entregou para Deus? Se existir, fale com Deus agora. Senhor, essa área da minha vida, preenche com o Espírito Santo, ó Pai. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Fale isso para Deus. Não saia daqui sem falar com Deus, por favor. Para o Teu próprio bem, meu querido irmão, irmã. Ó Deus, toca nos corações. Revela-te, ó Pai, a cada um de nós, da maneira especial que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Porque, ó Deus, é o Senhor, ó Deus, quem fala com a gente nessas horas. É o Senhor quem revela-nos, ó Pai, aquilo que precisamos. É o Senhor quem revela, ó Deus, em que área precisamos Te buscar. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Prepara-nos para a Santa Ceia, Senhor. Que não haja nenhum coração endurecido aqui, ó Pai. Mas que os corações sejam quebrantados, amolecidos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos e desde já nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.